Oi pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente eu quero pedir desculpa porque não saiu do jeito que eu esperava, que eu imaginava e tal. E eu vou ser sincero pra vocês, eu nunca pensei que desse tanto trabalho gravar um vídeo. Meu, é muito difícil, muito difícil. Primeiro, eu já tive que expulsar meu filho de casa. Já mandei, já falei pra ele ir pra casa da avó que só subiria quando eu mandasse mensagem pra ele subir e tal. Eu vou procurar não prolongar muito o vídeo porque eu não quero que fique cansativo para vocês. Não sei como é que vai ficar, eu nem sei se está mostrando na minha cabeça. Pelo cálculo que eu fiz ali deu certinho, tal. E aí eu tentei fazer um ambiente assim o mais familiar para vocês. Então eu tive que roubar a tabela periódica da escola. Não, tô brincando, não roubei não. Eu peguei a tabela periódica ontem, peguei os materiais que eu precisava. E, bom, vamos lá dar início ao conteúdo, tá bom? Olha só. Lembra que eu falei para vocês sobre ácidos e bases? Além da teoria, eu quero mostrar na prática hoje como é que essas substâncias se comportam, de que maneira que você pode identificar um ácido, se você trabalhar em um laboratório, se você trabalhar com tratamento de piscinas, né, tal. E tem algumas coisas que eu quero que vocês entendam com essa apresentação que eu vou fazer. E o que mais eu preciso que vocês participem das aulas para eu ver que o que eu estou fazendo está surtindo algum efeito para vocês. Tá bom? Então já peço desculpas desde já pelos erros de gravação. Não vou editar o vídeo depois porque tá muito corrido. Não tá dando tempo de fazer aquela mega produção do vídeo e tal. Mas vamos supor que eu esteja no laboratório com vocês. A aula seria essa daqui, tá bom? Olha só, gravem bem essa posição aqui. Ácidos e bases. Eu tenho duas substâncias. O que são ácidos? Ácidos são substâncias corrosivas que elas podem causar danos à pele, se você ingerir pode matar. Acidentes na pele, quando cai na pele, você vê aqueles filmes, não é bem daquela maneira que retratam, tipo cai a pele, começa a derreter instantaneamente e já começa, tem um processo que leva a essa substância a agir na superfície da pele. Duas substâncias, eu tenho esse ácido, que é o ácido clorídrico. Eu tô sem luva porque eu não comprei ainda, mas eu deveria estar usando luva, mas já tô com óculos para dar um pouco de exemplo para vocês. Ó, eu tenho um ácido forte e eu tenho a soda cáustica, que é uma base. Às vezes as pessoas confundem essa palavra base, básica, como se fosse uma coisa muito assim inofensiva. Uma substância básica ou alcalina, como a gente também chama são chamadas de alcalinas também, são substâncias extremamente corrosivas, tanto quanto uma substância ácida. O que acontece? De que maneira que eu posso identificar um ácido? Ácido é toda substância que quando você dissolve na água, libera íons H+. O que seria então uma base? Base é uma substância que, quando você dissolve em água, libera íons OH-. Tem diferença? Tem muita diferença. Ah, mas professor, não são todas corrosivas? São, mas se você se acidentar com ácido, você vai... a substância que você vai precisar ingerir vai ter que ser uma substância básica ou alcalina. Se você se acidentar com um ácido, você vai ter que tomar as devidas precauções, você vai ter que tomar uma substância que seja para neutralizar ela. Um exemplo, quando você se alimenta, quando você come quando você mastiga um chiclete que seja, por que dá aquela queimação? Não em todas as pessoas, mas por que dá alguma queimação
depois de algum tempinho. Porque quando você mastiga o chiclete, o seu corpo, o seu organismo, o seu cérebro recebe a informação de que você está se alimentando, que você está mastigando, você deu início ao processo da alimentação e tal. Aí você começou a mastigar. O que acontece? O seu estômago começa a produzir suco gástrico. O ácido começa a ser produzido nas paredes do intestino, do estômago, para que você possa dissolver a substância que você está mastigando. Então é como se falasse assim, ó, prepara ácido aí porque está indo o alimento. Pode preparar. O que acontece? Quando aquele ácido começa a ser produzido e ele simplesmente produz o ácido, mas não chega ao alimento. Aquele ácido começa a queimar a parede do estômago, começa excesso de ácido no estômago, começa a dar aquele processo de queimação, porque o ácido foi produzido para consumir o alimento, para dissolver o alimento, para derreter o alimento, para o nosso corpo se nutrir da célula, dos nutrientes que tem nos alimentos. Então, por que você geralmente toma leite de magnésia? Porque o leite de magnésia é uma substância básica. Então, para você neutralizar um ácido, você utiliza uma base, porque uma base neutraliza um ácido. Deu para entender essa parte? Eu vou só ver se o vídeo ainda continua sendo gravado para eu não passar vergonha. Espera aí. Então, pessoal, desculpa, como eu não tenho ninguém aqui para poder ficar monitorando, eu fiquei com medo de gravar 20 minutos de vídeo e nem sair nada. Tá, vamos fazer o seguinte agora. Eu vou fazer um teste para vocês de que maneira que se identifica uma substância ácida. Lembra da escala de pH que eu passei para vocês, que vai de 0 a 14? Onde 7 quer dizer que a substância ela é neutra. Do 7 até o 14, eu tenho uma substância básica. E do 7 até o 0, eu tenho uma substância ácida. Funciona assim, ó. Espera aí. Funciona assim, ó. A escala de pH. Eu preciso que vocês entendam. Olha o que eu preciso que vocês entendam. O que é a escala de pH? Quem já pegou um shampoo, por exemplo, e você vê bem assim lá, pH 3,4. Observem só, onde o shampoo se encaixaria? O shampoo seria uma substância alcalina ou básica, ou ela seria ácida? Se a minha escala vai de 0 a 7, quer dizer que entre 0 e 7, qualquer número quer dizer que tem um caráter ácido. E se esse valor estiver de 7 a 14, quer dizer que essa substância ela é alcalina. Então, a escala de pH, o shampoo estaria mais ou menos aqui, ó. O pH do shampoo está mais ou menos aqui, ó. O que quer dizer? Está entre 0 e 7. Quer dizer que se o shampoo tem esse pH, nessa escala, quer dizer que ele tem um caráter ácido. Por que um caráter ácido? Porque o ácido, ele tem essa capacidade de dissolver sujeira. Tem a capacidade de quebrar partículas de gordura, de óleo, enfim. Ele retira as impurezas do cabelo, sujeira, gordura, poeira,
que você acumula durante o dia e aí depois você acaba acumulando isso no cabelo e você precisa de uma substância para poder retirar aquela acidez, tá bom? Ah, professor, mas 3,4 não dá para ferir alguém? Não, nesse caso não dá para ferir alguém, porque o shampoo, além do próprio ácido que tem lá na substância, ele tem outras substâncias também que nutrem as células do nosso corpo, que nutrem as células da nossa pele. Então, por que depois que você lava o cabelo, dá aquela sensação de cabelo seco? Porque ele retira todas as sujeiras, gordura, ele limpa. Então, por isso foi criado depois o hidratante, para repor os nutrientes do tecido capilar, do cabelo vai... Enfim, coisa de cabelo eu não entendo muito não. Enfim, agora outra coisa. Vocês já pegaram um shampoo de criança? O shampoo de criança, ele tem o pH neutro. Por que pH neutro? A água, ela é neutra. Quer dizer, você pode se molhar com a água durante todo o tempo que você quiser. Ela não vai te fazer mal. Não tem aquela acidez e nem ela não é nem ácida e nem básica. Ela está ali no meio. Quer dizer que o pH dela é neutro. Quer dizer que ela não vai interferir em nada no nosso corpo, não vai afetar em nada. Por quê? A pele de criança é muito sensível. Então, se você usar um shampoo, um material que tenha uma acidez ou uma basicidade mais forte, pode dar alergia, pode dar queimação, pode dar, enfim. Por isso que shampoo de criança é cuidadosamente criado em laboratório, porque são para peles muito sensíveis, tá bom? Então vamos lá, para não deixar o vídeo muito longo. De que maneira que vocês podem identificar um ácido ou uma base? Olha só. Aqui eu tenho um Erlenmeyer, depois eu vou colocar lá na plataforma para vocês. Eu acho que na primeira apostila das eletivas tem o nome de todas as vidrarias. Então aqui eu tenho um Erlenmeyer, água, ó, água normal. Vou beber só para vocês... Não precisa beber não, vocês vão acreditar em mim. Olha só. Essa substância aqui é chamada de indicador universal. O que quer dizer um indicador universal? Para cada tipo de substância existe um indicador correto. Alaranjado de metila, fenolftaleína, azul de bromotimol. Todas essas substâncias são chamadas de indicadores. Esses indicadores servem para apontar se uma substância é ácida, básica ou neutra. Então vamos supor, trazendo para o nosso dia a dia, eu tenho uma indústria que faz limpeza de piscinas, de prédios. O que eu faço? Eu vou lá, faço a coleta de uma amostra de água, adiciono indicador. Esse indicador vai ter um parâmetro que vai dizer para você assim, se essa substância estiver verde, quer dizer que essa água ela é neutra, é própria para uso. Se ela aparentar uma cor meio roxa e azul, entre roxa e azul, quer dizer que essa substância ela é básica. E se ela tiver uma cor meio alaranjada, de alaranjado para vermelho, mais ou menos uma cor que vocês vão perceber, quer dizer que essa substância vai ter um caráter ácido. Então, olha, lembrando, quando eu colocar do lado de cá, vai ser uma substância ácida. E quando eu colocar do lado de cá, vai ser uma substância básica. Tá bom assim? Eu vou deixar... Deixa eu ver se dá para fazer assim. Eu acho que dá. Ó, eu vou deixar assim para vocês entenderem. E olha, vou começar. Vou adicionar indicador universal. O que quer dizer aqui? Essa substância ela é neutra, ela não é pura porque a água que a gente bebe não é pura. Tem outras substâncias, tem sais minerais, tem o próprio as próprias sujeirinhas que a gente não consegue ver, mas para uso
ela é própria, porque ela agora, representando o indicador universal, mostrou que ela é uma substância neutra. Quando eu adiciono um pouco de substância alcalina, ela já muda um pouco de cor. Quer dizer, o que é que tem agora dentro dessa água? Eu tenho o que a gente chama de hidroxila. Lembra que eu mostrei para vocês? Quando você tiver uma substância de caráter básico, quais são as partículas que eu tenho aqui dentro? Eu tenho o que a gente chama de hidroxilas. Então, vamos supor, eu tenho uma base agora. Quem é que está presente aqui nessa substância? É uma base. Quando você adiciona uma base na água, ou seja, eu tenho uma base. Quando eu adiciono na água, o que ela libera? Ela libera íons, OH-, que foi o mesmo que eu apresentei para vocês. Então, quando eu tenho uma base dissolvida na água, essa substância vai me liberar íons OH-. Tá bom assim? Agora, olha só, ficou numa cor meio roxa. Por que ficou numa cor assim muito mais forte? Porque eu joguei o leite de magnésio puro. Então, acabou ficando com essa cor um pouco forte. Agora, eu vou adicionar... Então, agora, ó, se ela tem essa cor, ela vai ter um caráter básico. Eu vou adicionar agora um pouco de ácido. Vamos ver. Olha. Vocês observaram essa mudança de cor repentina? O que quer dizer? Quer dizer que essa substância ela já está passando a caracterizar um ácido. Por quê? Porque eu estou, olha, ainda permanece com um caráter básico. Por quê? Porque eu ainda estou na coloração azul. Quer dizer que eu ainda tenho em maior quantidade íons OH-. Ah, mas aqui dentro só tem íons OH-? Não. A partir do momento que eu adicionei algumas gotas de ácido, quer dizer que agora eu também tenho íons H+. Ah, mas quem está prevalecendo? Até nesse momento, uma base. Então eu vou adicionar um pouco mais de ácido para vocês entenderem. Ó, observem só. Observem só o que aconteceu. Observem só. Agora, quem é que está prevalecendo? É a minha base de novo, mas falta pouquinho para ela virar. Quer dizer, eu adicionei uma substância ácida, só que o básico, as hidroxilas, elas ainda permanecem em maior quantidade. Mais um pouquinho agora.
Olha só. Vamos ver se volta. Eu acho que não volta mais. Então agora, essa substância, ela passou a ter um caráter ácido. Por que um caráter ácido? Porque agora eu tenho em maior quantidade os hidrônios. A gente chama de hidrônios H+, hidroxilas OH-. Anotem no caderno de vocês. Hidrônios H+, hidroxilas OH-. Então, por exemplo, antes eu tinha uma base. Quando essa base foi dissolvida aqui dentro, eu passei a ter uma substância com caráter básico. A partir do momento que eu adicionei ácido na substância, qual foi a cor que o meu indicador universal apresentou? Um caráter meio alaranjado. Então, o que aconteceu agora? Eu tinha um ácido, eu dissolvi na água, e o que foi liberado? Hidrônios, ou H+. Então, eu espero que tenha ficado bem claro a explicação que eu fiz aqui, de que maneira que dá para identificar a presença de um ácido. Vocês têm que saber que um ácido e uma base são substâncias extremamente perigosas. A gente utiliza no dia a dia, que eu já mostrei para vocês. Do lado das bases, nós temos pasta de dente, o sabão tem um caráter básico, principalmente esse sabão de pedra que falam, ele tem um caráter básico. O caqui tem um caráter básico, a banana também tem um caráter básico e a gente utiliza no dia a dia. E do lado dos ácidos, quem a gente tem? A gente tem o vinagre, a gente tem as frutas cítricas, a gente tem o próprio ácido dos refrigerantes, entenderam? Por que falam para diminuir tanto a quantidade de refrigerante, principalmente em crianças? Porque o ácido, ele corrói o cálcio dos dentes, corrói o próprio cálcio dos ossos, que com o tempo, não é que você não pode tomar, mas você tem que tomar sabendo que em quantidade excessiva faz mal. Tem substâncias que têm um poder corrosivo maior e tem refrigerantes que têm um poder corrosivo menor. Então, não vou entrar em detalhes porque, no caso, já fere alguns... Eu acho que vocês já entenderam, então não vou entrar nesse detalhe para falar sobre marcas, sobre substâncias e tal, mas sabendo que todo refrigerante tem um ácido, e esse ácido ele é corrosivo, ele faz mal devido ao uso prolongado, e os médicos receitam principalmente para crianças somente sucos mesmo, sucos, pode até ser suco de caixinha, saquinho, enfim, justamente para diminuir um pouco do refrigerante, além da grande quantidade de açúcar que já tem. Enfim, o que eu apresentei para vocês hoje, eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que desculpem também porque não deu para fazer aquele mega vídeo que eu esperava. Eu queria fazer uma mega edição para fazer vários efeitos e tal. Só que eu não estou tendo tempo no momento, tá bom? Eu estou tentando me programar ainda, me organizar. Mas enfim, agradeço ter assistido até agora. Os exercícios, eu estou esperando. Os exercícios a gente vai trabalhar em breve. Como se calcula o valor do pH da substância? Eu vou colocar uma lousa aqui atrás para poder facilitar a explicação, mas por enquanto tirem dúvidas comigo lá no canal ou então lá na plataforma do Classroom, tá bom? Obrigado a todos, deixa eu ver se eu consegui esquecer de alguma coisa para falar. Não, só revejam o vídeo e lembrem, bases liberam hidroxilas, ácidos liberam hidrônios